Olá, pessoal! Me chamo Celine Cecília Alexandre da Silva, sou graduada no curso de Ciências Biológicas Bacharelado pela Universidade Federal de Pernambuco e com a colaboração das pesquisadoras Beatriz Marcelino dos Santos, Maria Fernanda Tavares de Araújo, Gisele Oliveira Silva, Milena Melo de Lima e a orientação da doutora e professora Elaine Malusso, desenvolvemos esse trabalho intitulado Primeiros Insights sobre os infomicetos associados à serrapilheira na área de proteção ambiental estuarina do Rio Timbó, Pernambuco, Brasil. Bom, os fungos, eles são organismos que possuem características que os permitem pertencer a um reino próprio, ou seja, o reino fúngico. Eles podem estar associados às plantas, animais, vivos ou mortos, e podem habitar também ambientes aquáticos e terrestres, como no caso dos infomicetos de folheiro, que são pertencentes ao filo Ascomycota. Esse grupo ele vai ter uma reprodução exclusivamente assexuada, onde há a produção de propágulos, que são denominados de conídeos, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Esses conídeos eles são essenciais justamente para possibilitar a distribuição dessas espécies no ambiente. Eles vão desempenhar um papel essencial na ciclagem de nutrientes através da decomposição da matéria orgânica do solo, que é chamada de serrapilheira, onde podemos encontrar restos de ramos, cascas de frutas, de árvores, pedaços de caule e também bastante folhas que caem das árvores. E também vão ser bastante importantes para garantir a liberação de nutrientes para o solo e para as raízes. E vai promover o quê? O crescimento das plantas e manter o solo mais fértil e produtivo. O local do nosso estudo está inserido na área de proteção estuarina do Rio Timbó, que está localizada nos municípios de Abreu e Lima, Igaraçu e Paulista, aqui no estado de Pernambuco, e vai abranger cerca de 1.397 hectares. Então, o grande objetivo da área de proteção ambiental estuarina do Rio Timbó é justamente contribuir de uma forma geral para a conservação, preservação, recuperação e restauração desses ecossistemas, e vai possuir um enfoque principal no uso sustentável e na conservação desses ambientes estuarinos e marinhos de águas rasas, porque eles vão estar muito mais suscetíveis a uma pressão antrópica direta e indireta, que vai ser ocasionada principalmente pelo turismo desordenado nos recifes de coral e areneiro de praia. Também vão ser influenciados pela pesca predatória, a sobrepesca, a degradação ambiental que acontece nos rios e estuários, que vão influenciar negativamente o ambiente marinho. Bom, o clima da área ele vai ser descrito como quente e úmido, bem característico da região costeira, com a temperatura média que vai oscilar em torno de 25 graus. Dentro dessa área, vai se destacar a grande presença de manguezais, como conseguimos ver nesse vídeo. Ecossistemas costeiros que são bastante notáveis por conta da sua diversidade biológica. A flora do local, ela vai ser composta por espécies como o mangue branco e o mangue vermelho. Nesse contexto socioeconômico, as comunidades locais muitas vezes elas vão depender dos recursos que são oferecidos pelos manguezais para a subsistência. A pesca artesanal sustentável, por exemplo, a coleta de caranguejos e outros produtos que vão ser derivados desses ecossistemas. Vão desempenhar um papel bastante importante na economia e também na cultura do local. Então, compreender a ecologia da área de proteção ambiental estuarina do Rio Timbó não só fundamenta numa conservação nesse cenário singular da área de proteção estuarina, mas também serve como uma base para desenvolver mais estratégias de manejo sustentável que vão conciliar também com as necessidades da comunidade do local. Com isso, este estudo ele teve como objetivo fazer o levantamento preliminar da riqueza de infomicetos na área de proteção ambiental estuarina do Rio Timbó, um local que ainda não havia sido conduzido estudos sobre esse grupo de fungos. Foi realizada apenas uma expedição no dia 23 de julho de 2022, em que foram selecionados 2 pontos de coleta ao longo da margem do corpo d'água, estipulando o ponto inicial na faixa de 5 metros a partir da linha d'água.
E o ponto 2, ele foi selecionado após 300 metros em relação ao ponto anterior. Em cada ponto de coleta foram selecionadas folhas em que estivessem em um estado mais avançado de decomposição sobre a superfície do solo. E também elas foram armazenadas em sacos plásticos com sua respectiva identificação. Então, esse material coletado, ele foi direcionado para o Laboratório de Fomicetos de Folhedo, aqui no Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco, para ser processado. Esse material, ele foi colocado em recipientes de plástico contendo furos em seu redor e acondicionados em bandejas de plástico dentro de uma pia para lavagem. Essas bandejas, elas permaneceram em um ângulo de 45 graus embaixo da torneira para uma lavagem de cerca de 30 minutos, em que essa água, ela não incide diretamente sobre o material foliar, ou seja, só é retirado o excesso de sedimentos e também outros organismos que podem interferir no crescimento fúngico. Em seguida, essas amostras já lavadas, elas foram secas em papel e cortadas em pequenos fragmentos, com aproximadamente 7 centímetros, e armazenadas dentro de placas de Petri, forradas com papel filtro e umedecidas com água destilada. Essas câmaras úmidas, que são chamadas, foram incubadas em temperatura ambiente dentro de uma caixa de isopor, contendo também água destilada e glicerina para permitir a quebra da tensão superficial da água. E após 72 horas de incubação, foram iniciadas as observações diárias das amostras. Essas amostras elas foram analisadas em lupa e confeccionou-se lâminas contendo ácido lático ou PVLG para visualização das estruturas dos fungos. A identificação taxonômica dos fungos foi baseada na literatura específica indicada. No total, foram analisados 36 fragmentos foliares e identificados 11 táxons, entre eles 8 espécies, um táxon ao nível de gênero e 2 táxons que não foi possível realizar uma identificação completa, justamente pela falta de características que fossem suficientes para chegar nem ao nível de gênero. Nessa tabela, observamos a ocorrência e riqueza de fomicetos associados ao folhedo de serrapilheira na área de proteção ambiental estuarina do Rio Timbó, nos respectivos pontos de coleta, ou seja, no ponto 1 e no ponto 2, em que observamos a identificação da espécie Beltraniella portoricensis, Beltrania rhombica, Fuscophialis brasiliensis e Helicosporium vegetum. Também Hydriella fertilis, Speropsis pedatospora, Tosetella cristata, Tosetella sp apenas em nível de gênero, Visneromyces laurinus e 2 táxons que não foi possível haver uma identificação completa, que foi inserido na tabela como morfotipo 1 e morfotipo 2. Ou seja, esses táxons eles não apresentaram características suficientes para que houvesse uma identificação ao nível de gênero. Por isso foi inserido na tabela como morfotipo. E aqui observamos uma prancha que evidencia algumas espécies identificadas no material foliar da área de proteção ambiental estuarina do Rio Timbó. A letra A e B evidencia a espécie Visneromyces laurinus, em que A mostra o conidioma por completo e a figura B é o conídeo desse fungo. Na letra C e D temos Beltrania rhombica, em que na letra C vemos a seta e um conídeo, e a letra D, um aglomerado de conídeos. Na letra E e F, observamos a espécie Beltraniella portoricensis, em que a letra E observamos o conidióforo e as células conidiogênicas, e na letra F conseguimos ver conídeos isolados. Aqui estão um pouco das referências que utilizamos para a realização desse estudo. E eu também não poderia deixar de agradecer à Universidade Federal de Pernambuco por ser e por ter sido a minha segunda casa durante o meu período de graduação, que foi justamente no meu estágio obrigatório que eu consegui realizar esse estudo.
No Laboratório de Fomicetos de Folhedo, vocês têm os meus mais sinceros obrigada. E também ao Encontro Pernambucano de Micologia desse ano, que me deu a grande oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da coisa que eu mais gosto de falar, que são os infomicetos. Obrigada a todos que escutaram e até a próxima. Tchau!